A gente vai mergulhar agora num dos mistérios mais bizarros da mente humana. Um que muito provavelmente já aconteceu com todo mundo aqui sem que a gente nem percebesse. Então, se prepara para questionar tudo aquilo que parecia ser uma certeza. Vamos começar com uma pergunta bem direta. As nossas memórias são tipo uma gravação perfeita da realidade? Ou será que elas são mais como um rascunho, que pode ser editado ou até mesmo reescrito, sem a nossa autorização? Pensa no Pikachu, por exemplo. Muita, mas muita gente mesmo juraria de pé junto que a cauda dele tem a pontinha preta. E até faz sentido, né? Afinal, as orelhas dele têm. Só que, não. A cauda do Pikachu sempre foi inteirinha amarela. É de bugar a cabeça, não é? E que tal o famoso tiozinho do banco imobiliário? Aquela imagem clássica dele, de cartola, bigodão e um monóculo. Só que tem um detalhe, ele nunca usou monóculo, em nenhuma versão do jogo, em nenhum país. Pois é, esses bugs na nossa memória coletiva têm nome. Esse fenômeno todo tem um nome, e a história por trás dele é tão fascinante quanto esses exemplos. Chegou a hora de a gente abrir o arquivo do caso que deu origem a tudo isso. O nome oficial é Efeito Mandela. Ele descreve exatamente essa situação bizarra. Um número gigantesco de pessoas que nem se conhecem compartilhando a mesmíssima lembrança de algo que, na realidade, está factualmente errado. E tudo isso começou quando uma pesquisadora chamada Fiona Brom descobriu que milhares de pessoas tinham uma memória super vívida da morte de Nelson Mandela na prisão lá nos anos 80. Elas lembravam de ver no noticiário, de comoção mundial. A realidade, como a gente vê aqui na linha do tempo, foi completamente outra. Mandela foi libertado, virou presidente da África do Sul e só faleceu em 2013. Essa diferença de mais de 20 anos entre a memória e o fato é o que torna esse o caso perfeito. E olha, o caso do Mandela é só a pontinha do iceberg. Quando a gente começa a procurar, essas falhas na nossa realidade aparecem em todo lugar, especialmente na cultura pop que todo mundo consome. Aqui no Brasil, talvez o efeito Mandela mais famoso seja a lembrança da TV Globinho exibindo Dragon Ball Z e sendo interrompida pelo plantão sobre os ataques de 11 de setembro. Muita gente descreve a cena com uma riqueza de detalhes impressionante, como essa citação aqui. Só que os registros da emissora mostram que não era Dragon Ball que estava passando naquele horário. E por falar em memórias bem brasileiras, Daiane dos Santos, ao som de Brasileirinho, ganhando uma medalha de ouro nas Olimpíadas. A imagem é forte na cabeça, né? Mas a verdade é que, apesar de ser uma ginasta genial e campeã mundial, a Daiane nunca ganhou uma medalha olímpica. Agora, no cinema tem um clássico absoluto. A frase "Luke, eu sou seu pai" é uma das mais famosas da história. O problema? Darth Vader nunca diz Luke. A fala original é uma resposta direta. O Vader fala, não, eu sou seu pai. Parece um detalhe, mas muda tudo. E para fechar essa rodada de evidências, a rainha má de Branca de Neve. A rima "Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu" é super famosa. Mas na dublagem clássica que a gente cresceu ouvindo, a frase é outra. Fala, mágico espelho meu. Tá, mas então, o que está acontecendo? Como é que tanta gente pode se lembrar exatamente das mesmas coisas erradas? A investigação aqui se divide em dois caminhos bem diferentes. Um que parece ter saído de um filme de ficção científica e outro que nos leva para uma viagem dentro do nosso cérebro. De um lado, tem a teoria dos universos paralelos. A ideia é que essas memórias não são falsas, mas sim resquícios de outras linhas do tempo que se cruzaram com a nossa. Do outro lado, vem a psicologia, que diz que a resposta não está no cosmos, mas sim no jeito imperfeito e fascinante que o nosso cérebro funciona. Essa teoria dos universos paralelos faz um sucesso danado na internet. Ela sugere que, em alguma outra realidade, o Mandela de fato morreu nos anos 80, o tiozinho do banco imobiliário usa monóculo e que nós, de alguma forma, pulamos para essa realidade de agora, mas trouxemos as memórias da outra. É uma ideia bem maluca, mas que não tem nenhuma prova concreta. Então vamos para a explicação da ciência que, de certa forma, é ainda mais estranha, porque ela revela o quão pouco confiável a nossa própria mente pode ser. O ponto crucial é entender como a memória funciona de verdade. Um conceito-chave para entender isso é a confabulação. Funciona assim. O nosso cérebro odeia espaços em branco. Quando uma memória está incompleta, com um buraco, ele vai lá e preenche com informações que parecem lógicas, que fazem sentido. O resultado é uma lembrança que parece 100% real, mas que tem pedaços inventados. É uma mentira honesta, porque não tem a intenção de enganar. O cérebro só está tentando criar uma história coerente. E isso se torna um problema gigante por causa do reforço social. A brincadeira do telefone sem fio é o exemplo perfeito.
Uma informação passa de pessoa para pessoa, e a cada vez um pouquinho dela se distorce. No final, a mensagem está completamente diferente. O efeito Mandela é meio que um telefone sem fio em escala global, com a internet acelerando tudo. E um estudo de caso perfeito disso é a memória que muita gente tem de um filme dos anos 90 chamado Shazam, com o comediante Sinbad fazendo um gênio. Detalhe, esse filme nunca existiu. Mas olha como o cérebro montou essa história. O Sinbad era super popular na época, o nome dele é parecido com o do personagem Sinbad, o Marujo. Na mesma época saiu um filme de verdade com um gênio, Kazan, com Shaquille O'Neal, e ainda por cima existia um desenho antigo de um gênio chamado Shazam. O cérebro pegou todos esses fatos, misturou tudo no liquidificador e criou uma memória falsa, mas muito plausível, de um filme que parece que deveria ter existido. No fim das contas, o efeito Mandela não é sobre universos paralelos, mas sobre a arquitetura da nossa mente. Ele mostra pra gente que a memória não é um gravador de vídeo. Ela é mais como uma contadora de histórias, que reconstrói o passado toda vez que a gente acessa ele. Então, a questão que fica não é se as memórias estão erradas, mas sim o que as nossas memórias, sejam elas verdadeiras ou falsas, revelam sobre o jeito que a gente tenta dar sentido ao mundo.